colegas que antecederam, a Jaime e Valentina, já foi possível perceber que eles adiantaram uma série de aspectos importantes e creio que vai ficar mais fácil ao conhecimento de todos a minha apresentação. É uma gentileza do Jean, todos esses atributos, esses predicados, qualidades que Jean enumerou a minha pessoa, mas somente quero dizer que trabalho com silvipastoril, com o sistema silvipastoril. Então, conhecer um pouquinho de cada uma destes aspectos que Jean Fedrigo enumerou agora, como ambiente, economia, pecuária, gado, árvores, pastagens, é necessário. Acabamos sendo especialistas de generalidades quando trabalhamos com silvipastoril, porque temos que entender como funciona isso. Então, minha apresentação é no sentido da encomenda que Jaime me fez e professora Carolina, para tratar dos aspectos críticos que temos aqui com relação ao silvipastorismo e a minha perspectiva, minha presunção é dividir com vocês a experiência nossa aqui. Então, isso tem que ser visto como uma certa reserva, porque o Uruguai está mais ao sul, está numa latitude menor, ou maior, perdão, mais ao sul, e isso talvez tenha que ser levado em conta com as minhas apresentações aqui. Então, como faço, Jaime, para dispor a minha apresentação? Está disponível compartilhar pantalla, não sei se tu consegue, no link bem abaixo. Ok. Pode compartilhar sua apresentação. Ok. Ok? Sim, perfeito. Agora só maximizar que... Sim. Perfeito, você vê perfeito agora. Ok. Então, esta é a minha perspectiva do sistema silvipastorismo no Brasil. É uma perspectiva para aproveitarmos melhor a terra que dispomos e os recursos em uma terra que é finita e que precisamos utilizá-la o melhor possível, intensificando essa produção, porém sem degradar o solo, sem degradar os recursos e otimizando isso. Então, na minha concepção, estes são os três aspectos que são importantes para levarmos em consideração no estabelecimento e no manejo dos sistemas silvipastoris. Primeiro é a questão da mecanização, o uso que nós faremos da madeira, ou que iremos fazer das árvores. Nós vamos falar mais de árvores madeireiras do que de árvores para outros produtos, como frutas e outras utilidades. Então, falando mais de madeira, é importante que saibamos o que queremos, o que destino vamos fazer com a madeira produzida. E, claro, como base de tudo isto, os recursos naturais, e aí, principalmente no Brasil e em regiões que chovem bastante, onde a precipitação é alta, como é o caso do Uruguai, é importante que tenhamos a promoção de conservação do solo e da água nesse aspecto. A mecanização é fundamental porque estamos cada vez mais mais necessário produzir forragem, mecanização para extrair, para retirar, para colher a madeira, para colher, mesmo que seja forragem, para colher a forragem quando queremos fazer isso de forma mecanizada e quando queremos ordenar as árvores no terreno, de forma a permitir que o trânsito da máquina aconteça e que ponhamos uma densidade conhecida e fácil de ser estimada, uma densidade arbórea que seja possível de ser estimada, né, na área. E outro aspecto importante é que temos os animais. Nós vamos ter um rebanho que precisa se locomover dentro deste sistema, e quando as árvores estão colocadas, dispostas corretamente, nós temos como manejar, como conduzir um rebanho melhor entre calerrones, como vocês chamam, muito mais fácil do que em uma área onde as árvores estejam colocadas de forma ao acaso
ou desorganizadas, ou com uma organização ao acaso na área. Então, é necessário que essas máquinas se movimentem. Então, vocês podem ver aqui, nestas imagens, uma colheitadeira com 3 vezes a largura desta plataforma, aqui a mesma coisa, né? Aqui um caminhão que distribui calcário é lime, como dizem em espanhol, não me recordo, perdão, e aqui um pulverizador, um trator que tem um pulverizador de barras, que também transita com facilidade aqui entre duas linhas, duplas, triplas ou múltiplas linhas, mas que existe um espaço para o trânsito da máquina e dos equipamentos aqui. Recursos naturais é fundamental para nós. Então, notem nesta imagem uma plantação voltada a um silvopastoril orientado para a produção de polpa e papel, para celulose, né, pulpa de celulose, que o trabalho aqui se dá com 4 linhas de árvores e uma distância aqui de 27 metros e aqui 3 por 1,80. Isto produz tanta polpa, tanta biomassa quanto um monocultivo de eucaliptos nesta mesma região. E isto aqui, então, tem ainda a perspectiva da conservação do solo e da água, porque a disposição das árvores aqui atende a esse aspecto fundamental para nós. Estes são os mapas climáticos do sul da América do Sul, e eu tomei a liberdade de buscar algumas coisas para o Uruguai. E aqui a gente tem a precipitação média do Uruguai, no mínimo 1.100 milímetros por ano até 1.600 ou um pouco mais dentro do Uruguai, e as temperaturas do Uruguai. O Uruguai tem temperaturas medianas cálidas, tempranas, como dizem, e aqui, para nós brasileiros, aqui deve ser um lugar muito bom de viver, porque não deve ser tão quente como em algumas outras regiões brasileiras. Mas, mesmo assim, isso aqui traz um certo estresse térmico para o rebanho no Uruguai. Estes aspectos de chuva, esta precipitação que ocorre no Uruguai, traz para o Uruguai esta erodibilidade. Então, aqui nós temos as isolinhas de precipitação e estas manchas, estas cores, esses colores, mostram a intensidade da erodibilidade. Vermelho, rojo, mais prejudicial, pior, ou vamos dizer, mais forte é a erosão nestas manchas rojas do que nestas verdes. Porém, todas elas, em todo o território uruguai, existe um potencial de erodibilidade dos solos em função do agente erosivo que é a chuva. O outro aspecto crítico é para que vamos destinar a madeira produzida no silvopastoril. Então, aqui um exemplo de um silvopastoril com 400 árvores por hectare e uma produtividade média, um volume médio por árvore de 50% maior do que o volume médio por árvores de um monocultivo, de um plantio puro. Então, se queremos produzir polpa, 1.100 árvores nos permite aqui 43 metros cúbicos por hectare ano de incremento. Se temos 400 árvores por hectare, temos só 33, 10 metros cúbicos por hectare ano a menos. Porém, temos um volume por árvores maior. E a perspectiva de silvopastoril no Brasil para a produção pecuária é voltar para atender às necessidades da pecuária e produzir madeira para serraria, madeiras de alto calibre. E não é o objetivo produzir madeira para pulpa e celulose. Se bem que também, com o arranjo, com o devido arrego, é possível fazer isso. Notem aqui um outro exemplo. Monoculturas e sistemas de integração com pecuária e floresta, um silvopastoril típico, um sistema agro-silvopastoril, lavoura, pecuária e floresta, e um sistema agro-silvícola, ou
silvicultural, que é só lavoura, cultivos e floresta. Todos, independente, todos produzem um indivíduo, uma árvore de maior volume por árvore, maior volume individual do que a área de monocultivo. Então, temos claro para nós que, se queremos toras grossas para a serraria, estamos pensando em sistemas de integração, em sistemas silvipastoris. Agora, vejam esse arranjo de uma área voltada para a produção de polpa para papel e celulose, e aí o mercado permite isto. Um arranjo como este aqui de 18 metros de ancho aqui, um calerron de 18 metros, com 6 linhas, 5 linhas arbóreas, e a produtividade estatisticamente não é diferente de um monocultivo, porém ela tem 3 toneladas a mais, ou dito de outra forma, vamos falar de outra forma, o silvipastoril produz madeira para papel e celulose, madeira para polpa, igual na monocultura. Isso é vantajoso para aquele pecuarista que está próximo de uma planta de polpa e celulose, pois ele pode colher uma máquina, uma colheitadeira florestal, um harvest, pode entrar aqui e colher esta área toda e sair com a madeira por este caminho, sem compactar, sem transitar nesta área de produção de forragem. Os arranjos espaciais são fundamentais e tem que ver qual é o propósito da madeira, tem a ver com o propósito da madeira. Nesta tabela há um exemplo hipotético de como que podemos cambiar de uma área de pastagens, de um silvipastoril de alta densidade, como de 1.000 hectares, de 1.000 plantas por hectare, e chegar a um silvipastoril com menor árvores, assim como foi ilustrado anteriormente, mediante, na apresentação anterior de Gonzalez, mediante raleios sucessivos, saímos de um arranjo de alta densidade arbórea, podemos chegar a um arranjo com menor densidade. O único problema disto é que fazer raleios custa recurso, há um custo, há uma despesa para ser feita. E se você planta em alta densidade e não tem negócio, não tem mercado para madeira fina, para madeiras que não podem ser vendidas para serradeiro, madeiras de desbaste, você vai ter despesas, vai ter custos e não vai haver entradas, ingressos para a área. Então, há uma saída de recursos, há custo e não há ingressos, não há recursos que entram. Isso é fundamental na tomada de decisão, porque se erra nisto, tem um problema no futuro, porque se não faz o desbaste, vai haver problemas com a pastagem. O sombreamento, a restrição luminosa vai a cada dia, a cada ano, diminuindo a produção de forragem. Então, se você não faz os raleios, você chega a um estágio que não produz mais forragem. Ou a produção de forragem não é suficiente para manter o gado. Então, você tem um problema sério porque errou no planejamento. Você teve um planejamento equivocado, errou. Esta é uma outra tabela só para ilustrar o mesmo, mas para mostrar que é possível raleios sucessivos e até uma colheita final, que pode ter aqui com o número de indivíduos finais aqui. Pode sair com uma densidade alta como esta, quase 1.000 árvores por hectare, e madurar o sistema para isto. Esta imagem é para ilustrar um arreglo que inicia com 230 árvores, com 14 por 3 metros, um eucaliptus dune na região de Ponta Grossa, uma região de clima bastante frio no Paraná, onde as temperaturas médias são muito próximas das temperaturas que ocorrem no Uruguai, embora há uma altitude de quase 1.000 metros de altitude, mas chove tanto quanto no Uruguai e tem um clima e tem uma precipitação muito perto, muito parecida, 1.400 milímetros,
1.400 milímetros de chuva nesta região. Então, aos 11 anos, né, o sistema, um diâmetro à altura do peito, é possível perceber aqui mais de 55 centímetros de diâmetro. Isso é uma fita diamétrica, não é uma fita métrica, é uma fita diamétrica, então a leitura é direta aqui em diâmetros. Então, nós estamos lendo aqui 55,2, 0,3 milímetros de diâmetro aos 11 anos. Isso é uma ilustração de como um sistema pode produzir muita madeira, madeira de alta qualidade em uma década. Opa. Então, estes três aspectos, esses três parâmetros, o uso da madeira, a mecanização e os recursos naturais, são fundamentais para serem combinados e serem observados para estabelecer e manejar os sistemas silvipastoris. Já nas apresentações anteriores, pelo que eu pude perceber e entender, muito deste aspecto já foi comentado, então aqui fica mais para ilustração de vocês, os parâmetros a eleger para eleger os arbóleos para um silvipastoril de sucesso estão aqui: mercado, o valor dos produtos, que seja de crescimento rápido, porque precisamos voltar com o gado o mais rápido, o mais temprano possível para esta área de pastagem. Tipos de raízes, tipo de raiz é importante para uma exploração adequada do solo e minimizarmos a competição por recursos, água e nutriente com a pastagem, com as pasturas. Árvores que produzem serviços ambientais também são importantes. A própria presença da árvore já faz um serviço ambiental muito importante, que é a captura de CO2, de gás carbônico, e isso tem um aspecto muito importante para a pecuária mundial, para a pecuária uruguaia também, não tenha dúvida. A compatibilidade destas árvores com cultivos forrageiros e com os animais. Estas árvores não podem ter efeitos tóxicos para os animais e nem efeitos alelopáticos para a forrageira. Então, isso é importante na hora de olhar, escrever e eleger as árvores. Certamente que você pode escolher a árvore que queira, mas estamos falando de um sistema de produção numa parte da terra voltada, destinada à produção. Então, é importante, como um sistema de produção, que observemos isto aqui. Muito importante isto, que tenhamos isto em mente quando vamos desenhar um sistema silvipastoril. Parâmetro para a disposição das árvores. Muito obrigado pela Valentina e Gonçalves, que antes teceram uma base bem forte sobre estas necessidades, aspectos biofísicos a serem levados em consideração na hora de distribuir, de fazer o arranjo dessas árvores no terreno, na área. Então, é importante que a gente minimize a competência com a forragem e o espaçamento, o arrego aqui é fundamental. De novo, novamente, a propósito da produção de madeira, o espaçamento, o arrego será importante para a produção de madeira. Se queremos madeira de maiores volumes, de maiores grossuras individuais, árvores mais grossas, árvores menos grossas, mais altas, enfim, é fundamental pensarmos na disposição espacial das árvores. Isso ajuda a acertarmos este aspecto do propósito da produção. Uma coisa que me parece bastante forte pelos comentários que pude ouvir é sobre isto. Em regiões, no Brasil, por exemplo, em regiões que chovem, como chovem no Uruguai, nós orientamos e quando dizem para fazer do contrário, eu particularmente não participo. E se vocês um dia quiserem fazer um plantio de árvores em uma região que chove tão quanto o Uruguai, no sentido da pendente do terreno, podem fazê-lo, obviamente, porque cada um é livre
mas não digam que eu orientei isso ou que alguém orientou isso do ponto de vista agronômico. É fundamental em regiões que chovam bem, mesmo numa condição como a do Uruguai, que está numa longitude alta, atender este aspecto aqui. É muito importante este aspecto, declive do terreno. Então, isso é uma coisa que é fundamental e vai impactar muito na disposição espacial das árvores. E vocês vão perceber isso já à frente, a importância disso e como que poderemos tratar disso. A proteção do gado de pastos certamente é uma intenção da pecuária, da ganaderia. Conservação de água e solo, temos que levar em conta a condução do rebanho. Não podemos pensar em plantar árvores que dificultam, que tragam uma dificuldade maior para conduzir um rebanho. A facilidade de implantação das árvores e a facilidade de mecanização para manejarmos as árvores, para colhermos, para cortarmos, para transportarmos. É fundamental isso. E temos que pensar na longevidade do sistema. Então, árvores são aspectos que vão viver, são elementos que vão viver muito, né, dentro de um sistema silvopastoril, mais do que as pastagens e mais do que o gado. E é importante que a gente pense nessas árvores capazes de estender a longevidade do sistema. Então, notem aqui nesta imagem 6 formas de colocarmos uma cobertura de árvores de 25% no terreno. E como cada uma favorece e tem suas vantagens e desvantagens, né? Aqui são tipicamente os quebra-ventos, aqui é basicamente uma monocultura integrada a uma área de pastagem, e aqui a gente tem os aspectos de favorecimento ou de dificuldade que possam trazer quando temos árvores como, nesse sentido aqui, escaterizada ao acaso em uma pastagem. Isso acontece muito em algumas regiões típicas como as dehesas ou como as regiões savânicas do centro-oeste brasileiro com pastagens. Isso é mais típico e adequado para aquelas plantas que estejam próximas de áreas de papel e celulose, que vão produzir papel e celulose, vão integrar a pecuária com produção de polpa e papel, ou mesmo de aço, porque com faixas, com franjas largas, múltiplas linhas aqui, 5 ou 6 linhas, nós conseguimos produzir, pelo menos nas condições brasileiras, aqui no Paraná e no Santa Catarina, no sul do Brasil, a mesma quantidade de madeira, o mesmo volume de madeira que numa área de monocultura, pensando em papel e celulose. Estes são os arranjos que eu mais uso para trabalhar com a pecuária. Aqui eu favoreço a pecuária, aqui eu tenho um model beef aqui. E aqui um timber model, alguma coisa assim, modelo para madeira e um modelo para carne, né? E aqui são modelos de bosquetes distribuídos por uma área que cobrem e que também tem dificuldades para conduzir e manejar o rebanho. E estas áreas, percebam, elas têm uma grande interface. A linha vermelha aqui é as interfaces, né? Vermelho são interfaces de um cultivo de pastagem com a interface com a árvore. Aqui tem pouca interface, aqui tem muita interface, aqui tem um pouco mais do que aqui, e aqui tem interface. O que temos visto no Brasil é que quando temos bosquetes assim, há um excesso de sombra, e sobre estes bosquetes a pastagem não se desenvolve adequadamente, e nós temos aqui problemas com parásitos, moscas, bernes, essas coisas que incomodam o rebanho pecuário. Nesta forma aqui, não temos estes problemas aqui, porque como manejamos fazendo podas e raleios, permitimos que a luz solar penetre por baixo das copas, por baixo da canópia, e haja o processo de sanitização. Isso aqui é mais saudável para o rebanho do que
esta proposta ou mesmo esta proposta. Esta proposta não é tão saudável para o rebanho quanto esta. Isto também dificulta o controle da produção florestal, porque há uma competição entre árvores em cada bosquete desse, a competência é maior e mais difícil de gerenciar, de gerir, do que quando plantadas em linhas como aqui. Vejam, por exemplo, o que acontece quando erramos numa condição de chuva, como é do Uruguai ou do sul do Brasil como um todo. O que ocorre quando fazemos este arranjo orientado, pensando em orientação solar, com o caminhamento aparente do sol, né? Uma área de plantio direto de soja, aqui nós temos a semeadura da aveia, e é possível ver que quando plantamos as árvores nesse sentido, para maximizar a entrada de luz solar pelo caminhamento aparente do sol, confinamos, obrigamos as máquinas a caminharem e também ao gado, ao rebanho, a caminhar no sentido da pendente. E aí, na palha de soja, um plantio de aveia, nesta imagem, já se pode ver a erosão, formando sulcos de erosões e carreando solo e água para as partes mais baixas do terreno. Então, é uma pena que isto possa acontecer quando erramos, colocamos erradamente o componente arbóreo e aí obrigamos as máquinas, o maquinário a trabalhar no sentido da pendente, mesmo com plantio direto, mesmo com palhada, podemos ter erosão no terreno. E isso traz consequências que nós não queremos. Então, para definir essa imagem que vocês viram anteriormente, ela traz exatamente isso. São imagens de áreas implantadas, estabelecidas, para considerar o trânsito de máquinas e o trânsito de rebanho. Como que fazemos isso de uma forma a evitar que as linhas de nível, que as linhas stricto sensu se aproximem? Usamos um conceito de linha mestre, key line, que é de Yeomans, na Austrália, de 1954. Esta imagem ilustra as linhas de nível no solo, stricto sensu. Então, podemos perceber aqui uma sub-área mais plana, depois as curvas ficam mais próximas, há uma inclinação, aumento da declividade do terreno, novamente se fica mais plana e aqui novamente a área fica mais inclinada, com maior declive. Então, como fazemos isso neste caso? Nós elegemos uma linha de nível para esta sub-área e outra para esta. Dividimos por aqui, onde temos uma divisão natural de uma área plana, com uma queda, uma inclinação maior para novamente ficar plano. E estabelecemos duas linhas de nível stricto sensu no terreno, exatamente onde tem uma linha de nível no terreno, uma cota conhecida no terreno. E a partir daí, desta linha mestre, então, distribuímos as outras linhas, a montante, a jusante, a barro e a riba desta linha, e temos, assim, um sistema sistematizado de árvores por toda a área. Fazemos isto com um nível de mangueira, podemos dispor esta linha de nível usando um nível de mangueira, como este, um equipamento como este, óptico, enfim, um GPS, equipamentos que quem trabalha na área de ciências agrárias conhece e podem utilizar, mesmo como este aqui, que é muito rudimentar, muito antigo, mas que é possível de utilizar para fazer esta alocação aqui. Bom, então, como temos as duas linhas marcadas, é somente marcarmos assim e assim. E percebam, notem que neste ponto as linhas
se rompem aqui para permitir a mesma distância e para permitir um trânsito normal aqui, nesta faixa. Então, são linhas que se rompem antes de tocar a esta. E percebam que elas não são exatamente como as linhas de nível estrito sensu, mas elas acompanham, seguem esta linha mestre. E assim, sistematizamos o terreno e promovemos uma escorrentia, um escoamento superficial da água menor, ou permitimos com que a infiltração de toda esta chuva, de toda essa água de chuva, caia sobre o terreno e infiltre nesta área e vá, assim, fazer com que nós tenhamos água disponível, conservação de água, manejo de bacias, de cuencas hidrográficas mais facilitadas, assim, na área pecuária. Se, nesta situação de alguns terrenos, for necessário colocar terraças, como aqui, esta é a posição, nesta parte é a posição, nesta terça parte é a posição que temos que ter as árvores. Com uma, duas, três, N linhas, teria que ser desta terça parte da terraça, porque esta posição é onde o gado, onde os animais vão caminhar, e esta posição é onde queremos que haja a infiltração de água. Então, essa posição aqui, a posição do canal de infiltração, uma posição que deve estar sempre não compactada, temos que evitar a compactação. E se por algum motivo uma tormenta, uma precipitação intensa, uma chuva muito forte, rompe essas terraças em algum ponto, precisamos consertá-las e arrumá-las, então podemos vir por esta parte, por esta área, e com uma máquina fazer isto, consertar uma terraça sem danificar o sistema radicular das árvores aqui. Então, se vamos fazer terraças, aonde é necessário, somente onde for necessário, aí plantamos as árvores deste jeito. De uma maneira geral, quando colocamos as árvores assim, não temos que colocar terraças, porque a própria disposição das árvores aqui faz com que haja uma redistribuição da água e há uma infiltração preferencial nesse sistema. Esta área fica mais perto do Uruguai. Esta área está em São Nicolau, no Rio Grande do Sul, aí perto, mais perto do que onde eu estou, né, do Uruguai. E aonde plantar, então, se temos um terraço? Né? Comentava antes, vejam as posições. Temos aqui um terraço, o perfil original de um terraço, e depois de um certo tempo, o perfil de um terraço. A árvore disposta numa posição errada, que deveria estar plantada aqui e está aqui, obriga aos animais que caminham aqui. E começa, então, a erosão neste ponto e deposição de solos daqui para cá, no canal de infiltração. E começa a aparecer as raízes das árvores, e isso traz problema para o desenvolvimento arbóreo, e a manutenção desta estrutura de terraça fica comprometida. Vocês já estavam conversando antes sobre isso, mas é importante que se tenha programas de poda e raleio. Por todo o que foi falado antes com Valentina e González, Jaime González, por isto, para que tenhamos altura de inserção da copa do arbol e grau de cobertura do dossel. Ao fazermos poda, regulamos a entrada de luz para o dossel das pasturas. E ao fazermos poda bem feita, produzimos uma tora de melhor qualidade, uma madeira clear, sem nós, uma madeira de maior valor agregado. Então, uma prática silvicultural que é para produzir toras, madeiras de acerrados e laminação, que é a poda, também promove uma melhor incidência de radiação solar para a pastagem. E isso proporciona um serviço ambiental para o pasto e para o gado, promovendo maior produção de forragem e mantendo
a proteção para o rebanho, mantendo o conforto térmico, porque mantém a sombra necessária para evitar uma carga térmica radiante excessiva no corpo do animal. No Brasil, adotamos a seguinte estratégia. Fazemos poda, numa primeira poda, quando a árvore tem 6 centímetros de diâmetro. Porque com 6 centímetros de diâmetro, uma árvore ela suporta a carga de um animal adulto, de um bovino de 400 quilos. Então, mantemos as árvores com toda a rama até que tenha 6 centímetros de diâmetro. Então, fazemos um desbaste até a metade da altura desta copa. Nesse momento, quando fazemos este desbaste, é a entrada, quando o gado entra na área. O gado vai entrar, o gado entra numa área de silvopastoril quando as árvores têm, em média, 6 centímetros de grossura do DAP. De outra forma, para que o gado entre antes, teríamos que usar cerca elétrica, fios elétricos. Também fazemos isso principalmente na pecuária de leite, mas quando são áreas muito grandes de pecuária bovina, para gado bovino, para corte, para carne, esperamos este momento para a entrada do gado. E até este momento, com eucaliptos no Brasil, isto ocorre entre 12 e 14 meses, fazemos uma cultura de grão, de uma lavoura para otimizar, reformar a pastagem, corrigir solos, fertilização, enfim, fazemos a readequação e o ajuste que temos que fazer no solo. E o programa de poda é muito importante, fundamental por conta de luz. Temos que ter luz para o crescimento da pastagem, mas sombra, ainda resta sombra para o gado. E fazemos isto do chão, com um trabalhador no chão, até uma altura de 6 ou 7 metros, que é o que dá para fazer, é o que é possível fazer do chão. Acima disto, precisaríamos usar equipamentos e talvez não. O custo para fazer poda acima de 6 ou 7 metros fica muito caro, é custoso, e se esta madeira não remunerar, não pagar por isto, temos um desbalanço entre custo e renda, ingresso, entradas. Então, fazemos a primeira poda quando a árvore tem 6 centímetros de DAP e levamos até a metade da árvore, e uma segunda poda depois até 6 ou 7 metros. Mais ou menos fazemos desta forma aqui. Temos uma altura da árvore, uma altura total e uma altura de copa, que pode ser a metade, até a metade da árvore, a primeira poda, ou no máximo até 1/3. Geralmente vamos a 50% e raramente vamos a 1/3. Mas é possível que pudéssemos ir até aqui. 1/3 de copa, um pouquinho mais abaixo. A segunda poda, a mesma estratégia. Podemos ir à metade ou até 1/3 e depois isso ficamos com 6 a 7 metros de altura. E aí não fazemos mais poda e manejamos as árvores fazendo um desbaste para regular a entrada de luz e também evitar a competição entre as árvores. As árvores também competem entre si e isto traz efeitos deletérios, efeitos ruins para a qualidade da madeira. Efeitos como lenho de tensão, lenho de reação, e compressão e reação ocorrem quando deixamos as árvores competirem entre si e retardamos ou perdemos o momento de fazer o desbaste. Não fazemos o desbaste na hora certa. O efeito da poda incorreta já foi comentado, mas só para ilustrar é este. Em pinos, são imagens de pinos, por exemplo, uma poda incorreta e uma poda correta. Então, este é um defeito que não se pode ter quando se faz a poda. É necessário que esses tocos, que esses munhones, como vocês chamam,
sejam rentes, cortados rente ao tronco, para permitir um perfil, uma tora como este aqui. Olhem isto, vejam, mirem esta forma do passeio, do sombreado, em uma área, uma pequena inclinação, em diferentes horários do dia, às 9 da manhã, às 10, 12h30, 13 horas, na época de verão, aqui no Brasil. Se esta altura de inserção da copa fosse um pouco mais alta, mais acá, por exemplo, a luz penetraria mais longe, muito mais, teríamos uma área de luz aqui, esta faixa de luz maior, e à tarde também. Então, a altura da copa, a altura de inserção, a desrama, a poda, vai influenciar nesta faixa de luz, que está aqui. Mais alta, maior faixa de luz e menor faixa de sombra. Bom, depois que fazemos as podas, chamamos no Brasil de desramas, depois que fazemos as podas, aí as árvores continuam a crescer, e para que mantenhamos a incidência de luz, para que regularmos a incidência de luz para as pastagens, só nos resta então fazer um raleio. Como estão vendo aqui, retirar uma árvore, um raleio para aumentar a incidência de radiação de luz solar para as pastagens. Então, um raleio vem para isto, né? E para reduzir a competência entre as árvores, a competição entre as árvores. Existem várias regras, mas aqui usamos estas aqui no Brasil. De uma maneira geral, claro, sempre isso é generalista, e uma importante coisa que aprendemos em silvopastoril é que não existe uma regra, uma receita única para cada situação. Temos que customizar o sistema. Se vamos trabalhar com uma densidade alta de árvores, temos que saber o que queremos com as árvores finas, como vamos fazer isto. Se vamos trabalhar com baixa densidade, para que queremos as árvores, como vamos trabalhar isto, que perda vamos tolerar na pastagem com o sombreamento, que perda vamos tolerar na qualidade da madeira quando temos uma densidade alta sem fazer raleio, e sem fazer raleio seria correto levar essas árvores para a produção de polpa, de celulose, para fazer carvão e não para madeiras de serraria. Enfim, temos aí uma série de aspectos a serem levados. Mas, para o raleio, basicamente, se temos maior densidade de árvores, independente da espécie, haverá um raleio mais temprano. Se as árvores crescem rápido, elas vão ter um raleio mais temprano do que aquelas que crescem mais lentamente. Do mesmo modo, os arranjos de espaçamentos menores necessitam um raleio antes, mais temprano, mais cedo do que os plantados em espaçamentos mais grandes, mais largos, mais amplios. E o momento correto para fazer isso vai depender do conhecimento que cada um tem ou que podemos ter do momento em que as árvores competem entre si ou com o pasto. Ou seja, dois momentos temos que observar. As árvores estão competindo com a pastagem por sombra, por sol, portanto, um sombreado excessivo, e as árvores estão competindo entre si. Uma árvore próxima da outra começa a competir entre si por recursos. E quando identificar este momento, então? Duas formas usamos aqui. Basicamente, temos que supervisionar o crescimento das árvores, temos que fazer medidas, temos que monitorar o crescimento destas árvores. No Brasil, pelo menos uma vez por ano, fazemos isso. Temos que medir as árvores, não tem outra forma, né? Isto é uma grevilha aos 8 anos, com quase 28 centímetros de DAP. Uma cinta dendrométrica aqui, tem uma cinta, não chega mais, mas aqui dá para ver uma fita dendrométrica e aos 8º ano.
De uma maneira empírica, mas prática, independente se este tem 1, 2 ou 3 filas, fazemos esta conta e quando temos perto de 30% de coberta do dossel, desta coberta vertical, desta projeção vertical aqui, essa projeção, quando esta soma de sombra, de copa, de projeção vertical da copa de árvores está perto, próxima de 30% da área, de coberta da área, tomamos a decisão para fazer raleio. Ou, se ainda é permitido, fazemos também uma poda, fazendo com que a copa da árvore suba para esta altura, por exemplo. Este link, vocês podem ver uma publicação brasileira que tem sobre 500 perguntas e 500 respostas, e tem um capítulo que fala sobre este aspecto de manejo do componente arbóreo em sistemas de integração aqui no Brasil. Então, talvez seja uma fonte também curiosa ou fonte de alguma ideia para os colegas que trabalharão aí, que vão trabalhar no Uruguai. Deixa eu apagar isto. O incremento corrente anual, quando medimos as árvores, miram este exemplo. Vejam só. Aqui, no ano 0, no primeiro ano, 3 sistemas aqui, um sistema silvipastoril, um silviagrícola e um agro-silvipastoril. Estes são os incrementos, taxas de incremento corrente anual. Olhem, observem que no terceiro ano há um incremento negativo. As taxas são positivas, o incremento médio anual é positivo, mas em relação ao ano anterior, este sistema cresceu, deixou de crescer, ou cresceu menos 24%. Então, quando temos este aspecto, temos uma indicação de que podemos começar a pensar em fazer um desbaste, um raleio. Provavelmente, poderíamos ter um programa de raleio nesse desenho que toda vez que as árvores tiverem uma taxa de incremento anual, de incremento corrente anual, maior que ou menor que 20% negativa, maior, né, ou menor, como queiram, eu tomaria a decisão. Então, neste caso, farei desbaste, farei um raleio neste sistema e ainda se quero, posso esperar estes aqui. No entanto, se tem uma meta de não permitir que uma taxa de incremento caia a menos de 10%, já teria que fazer também nestes aqui. Então, esta é uma decisão que você pode fazer no escritório em função de suas taxas, de interesse e do que você quer fazer. Aqui nesse endereço também temos para as condições brasileiras 30 perguntas e 30 respostas que talvez possam ser interessantes. São perguntas que a gente foi coletando ao longo do tempo e fizemos uma coletânea, estão neste link para que se alguém queira entender um pouco disso no Brasil, como faz. Esta apostila, esse livreto, basicamente tem o que falamos aqui de fundamental para a tomada de decisão e manejo do componente arbóreo em pastagens. Aqui temos usado esta referência bastante. E aqui temos uma planilha para planejamento. É uma planilha que ajuda a gente a fazer o planejamento de número de linhas, quantas árvores, área utilizada, enfim, já ajuda na conta e no desenho, na hora de fazermos um desenho do sistema nisso aí. Espero que eu tenha trazido alguma contribuição para vocês.
o assunto é muito vasto, muito amplo, dá para discutir, como vocês devem ter percebendo, vocês estão com uma disciplina específica disso na pós-graduação. É um assunto que, se vocês continuarem estudando, vão morrer estudando, tomara, morram bem longevos, com bastante saúde, mas é porque tem muita coisa para estudarmos sobre isso. E a cada dia se aprende uma coisa. E o que eu tenho aprendido é que não existe uma regra para esse sistema de uso da terra, não existe uma receita. Temos que entender as necessidades da região, do produtor, o que queremos com o sistema e customizá-lo, fazê-lo adequado às nossas necessidades. Porque temos que levar em conta recursos naturais, temos que levar em conta renda, ingressos, temos que levar em conta sustentabilidade, temos que levar em conta desempenho animal, temos que levar em conta qualidade de madeira, para que levamos a madeira, enfim, temos aí uma multifatorial de tomada de decisão. Isso não dá para colocar numa receita, isso tem que ser customizado e assim a gente tem trabalhado por aqui. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado, Vanderlei, pela excelente apresentação. Uma apresentação muito clara, muito cheia de conceitos e muito prática ao mesmo tempo. Gostei muito da apresentação e seguramente todos esses conceitos, muitos deles poderão ser aplicados e poderão dar um norte na utilização do sistema silvopastoriz aqui no Uruguai. Perdão que se me foi em português. Me llegaron algunas preguntas aquí. Los comprendo bien, pero no hablo mucho, entonces no tengo la lengua entrenada, pero los escucho bien. No, y la verdad, Vanderlei, felicitarte porque todas las diapositivas las hiciste en español, impresionante. Sí, para que pelo menos los que leían comprendiesen. No sé si tiene algunas preguntas. Me llegó una aquí acerca del ancho del callejón. ¿Cuántos metros de ancho de callejón es un mínimo como para dejar y para permitir un sistema integrado? ¿Tenés un número, una receta para dar? ¿Cómo es? Ora. Sí, no tengo receta, no hay una receta. Acabé de decir esto, no hay una receta, pero hay un buen senso. Imagino que si usted tiene una máquina y hay una necesidad de transitar una maquinaria en su sistema, por ejemplo, hay que contemplar las múltiplos de la largura, del ancho de esta maquinaria para hacerlo. Es importante. Hay que considerar que después hay que cargar las trozas, la madera. ¿Cómo hacerlo? Hay que transitar. Entonces, hay que pensar en esto. En las condiciones de insolación brasileña, para pecuaria pura, para pensar en pecuaria como un cash crop, los árboles con un suplemento, es importante que empezamos con 18 metros de ancho. Y ainda assim, tenemos que hacer desbastes más adelante para ampliar, para que la pastura continúe a se desenvolver bien. Entonces, hay que levar en cuenta los intereses. A veces, suprimimos un poco la pastura porque queremos un poco más de árboles, porque estamos en un negocio que favorece. Otras veces, no tenemos negocio para tantas árboles, entonces diminuimos la densidad de árboles y concentramos en la pecuaria. Entonces, si vamos a concentrar en pecuaria, empezamos con una densidad baja, nunca una densidad alta. Porque una densidad alta implica en desbastes, en raleos. Raleos custan, son costosos. Y usted tendrá una despesa y no habrá un ingreso de la madera del raleo. Perfecto, Vanderlei, muy clara la respuesta, que no hay una receta, pero sí tenemos que cuidar con la cantidad, con la densidad de árboles,
para obviamente no comprometer el recurso forrajero, que es realmente lo que permite la integración entre la ganadería y la forestación. Y nosotros, por ejemplo, acá en Uruguay, que tenemos un ecosistema nativo para conservar, que es el campo natural, entonces, y es un ecosistema que naturalmente no conoce el árbol, que el ecosistema prácticamente no existe en plantas leñosas, entonces al integrar este componente como es algo extranjero, tenemos que tener mucho cuidado para No, el conservar ganado, el ganado es también extranjero, ¿no? Hombre, por favor. Está bien, está bien. Y me parece perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Valentina tenía una más. ¿Siempre callejones o alguna otra configuración? Capaz que sean en español, si Vanderlei me permite y me entiende. Tú sabes, Vanderlei, que siempre generamos un debate de si el diseño siempre tiene que ser en callejones o hay algún otro tipo de diseño que también se considera pastoril y también es productivo. Entonces, cuando uno lee la bibliografía internacional, se considera que los callejones son como la mejor alternativa. Ahora, ¿hay experiencias en Brasil de otro tipo de configuraciones que sean igualmente productivas? No, no hay una receta, pero hay una facilidad por manejar con callejones. Tenemos una tendencia de hacerlo bien, pero más fácil. Entonces, adoptamos más callejones en Brasil. Todo, porque estamos siempre pensando en grandes áreas, mecanización. Es importante trabajarmos con la mecanización. Entonces, callejones organizan todo tránsito, callejones en espacios regulares permiten que façamos las cuentas de cuántos árboles, de cuánto hacemos. Es más fácil a gerencia de esto. Entonces, no hay una receta, pero callejones son preferibles. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Creo que un motivo de discusión grande, incluso estuvimos hablando con Carolina bastante, con Valentina, y es el tema de la orientación de la plantación, que eso uno tiene la tendencia de siempre alinear por el sol, porque como mostraba Valentina y Jaime anteriormente, que en invierno, si lo alineamos por este-oeste, prácticamente no hay nada de radiación solar llegando al sotobosque. Entonces, a veces nosotros tenemos la tendencia de querer alinear de cualquier manera en un sentido norte-sur para realmente propiciar la integración y que la radiación llegue hacia la pastura y que la pastura se mantenga productiva. Sí. Y claro, y nosotros en campo natural, obviamente, para implantar el árbol, hay que hacer una preparación y muchas veces para conservar ese campo la preparación tiene que ser mínima. ¿Y cómo vos ves, por ejemplo, para un sistema que se quiere mantener campo natural, no se transita con máquinas, se hace un laboreo mínimo y localizado dónde va a quedar el árbol? ¿Vos crees que para mantener sistemas silvopastoriles es posible compatibilizar, por ejemplo, mismo con una pendiente, alinear árboles en norte-sur, mismo con esos problemas que vos relataste anteriormente? No tengo una respuesta. Tengo una duda para usted. Imagine una pendiente de campo naturalizado, los árboles en la pendiente. Imaginen en verano con sol. Entonces, imaginen cuál sería el camino preferencial del ganado. ¿Imaginaron? Sí. Entonces, ya saben dónde están caminando el ganado, dónde están compactando un poquito más el suelo, en algunas situaciones causando un pequeño surco de caminamiento.
¿Sí? ¿Faz sentido? Claro. Ahora, imaginen las lluvias de ustedes, que son más de 1000 milímetros. Hay una copa, una canopia que intercepta la lluvia. Hay un gran flujo de lluvia por el caule, por el tronco de árboles, y van a llegar al suelo vía flujo de caule, flujo de tronco. ¿Comprenden? ¿Comprenden esto? Entonces, imaginen una fila de árboles, una pendiente, una árvore, un volumen, 2 volúmenes, 3 volúmenes, 4 volúmenes, N volúmenes, caindo en el mismo punto, y una otra se juntando y indo en el sentido de la pendiente. ¿O qué les parece? Entonces, usted hay que pensar que usted optimiza la insolación, la energía solar, pero usted deprecia almacenamiento del agua. Y se junta esto a un caminamiento preferencial, usted tiene erosión de suelo, arrastre de partículas, así embora. Entonces, se piensa en eso, comienzan a entender lo que hay que hacer. Claro. Pero, como dije, no tengo una respuesta. Está ahí tal vez un buen tema de investigación científica en las pampas uruguayas para medir esta escorrentía, este escorrimiento. Ahora, si usted hace una revisión bibliográfica, usted va a descubrir que hidrología florestal es muy tranquila en esto, ya se sabe lo que ocurre. Entonces, si usted coloca los árboles de forma que el ganado tiende a caminar, que el ganado camina en terreno, cortando el terreno para el menor esfuerzo. Entonces, el árbol está también así, con la sombra, el sombreado, el ganado hay que caminar en el sombreado también. Y cuando ven las lluvias, las raíces tienen funcionan como si fuesen barreras naturales. E as raízes das árvores têm sempre uma condutividade hidráulica que favorece a infiltração da água, da chuva. Então, você teria a cada espaço uma barreira física para reter e fazer com que esta pastura recebesse e infiltrasse mais água e não perdesse por escoamento. Bueno, com isto você estaria aumentando a infiltração, diminuindo a temperatura del suelo en verano, disminuyendo a velocidad del viento, y con esto usted disminuiría la evapotranspiración de la área. Consecuencia, usted tendría mayor eficiencia de uso de la agua en el futuro. Consecuencia, en una cuenca hidrográfica, usted podría tener más producción de agua en pasturas. Hay que pensar en esto. Muy buena la respuesta y en realidad eso, no, como decía Valentina hace algunos días, la erosión no es algo que ocurre en un día, es algo que ocurre de largo plazo, es de 1 año, 2, 3, 5 años que los resultados pasan a ocurrir por una secuencia de factores que pueden condicionar a una erosión más elevada, una capacidad de almacenamiento de agua del suelo mayor o menor. Se eu estivesse morando no Uruguai, eu plantaria pensando em conservação de água. Se eu estivesse morando na Patagônia, eu pensaria em usar luz solar. Se eu estivesse no Canadá, luz solar. Na Europa, luz solar. Mas não na América Latina, entre 30 e 30, não faria isso. Pensaria em água. Perfecto. Porque a luz solar, você maneja com desrama, com poda e com raleos. A lluvia você não maneja se não seja com esta forma. Perfecto. ¿Más preguntas, gente? ¿Cómo vamos? Nada más.
Yo tengo una pregunta, Wanderley, que Carolina se la hizo a Pablo Peri en cuanto a cómo se daba en Argentina, y me gustaría saber un poco en Brasil, ¿cuál ha sido el grado de adopción de los sistemas silvopastoriles por parte de los productores ganaderos? ¿Y cuáles de repente son las desventajas más grandes que los productores identifican a la hora de adoptar este tipo de sistemas productivos? Isto é muito particular, Valentina. Cada tem interesse. Agora, o interesse cresceu muito em Brasil por conta de que nós intentamos e conseguimos conectar a produção ganadeira com carne e carbono neutro. Você já deve ter tido notícias disto. Então, agora faz muito mais sentido a alguns pecuaristas, muito mais. Pero esto es una cuestión de conciencia y de mudanza de paradigma. Cuando yo empecé a trabajar con silvopastoril en 92, en el estado de Paraná, teníamos 97 hectáreas de silvopastoril, solamente. De lá para acá, as taxas são muito grandes, pero a adoção de árboles é uma coisa ingrata, porque para que a curva de adopção aconteça, os pioneiros levam uma década para mostrar se tem sucesso ou não. A grande massa da curva de adoptadores queda a esperar para ver se vai dar certo. Então, leva uma década para ver uma mudança de paradigma. E se nesse período algo não se vai bem, não há uma reprodução. É diferente de uma pastura, de uma semilla de pastura, de uma semilla de milho, de maíz, que é uma cultivar lançada hoje, na primeira safra, alguns na próxima safra serão uma boa cultivar a grande massa semeia para cultivar. Então, com árvores, há que ter uma paciência pedagógica e constância de propósito maior do que com outras coisas. Então, há que bater em uma coisa que seja consistente. Pecuaristas brasileiros vêm ampliando sua adoção por conta de estas perspectivas concretas, porque a pecuarista compreende que o ganado é beneficiente, é beneficiário da sombra, pero ele pergunta aí que eu ganho. Então, há que vir outras coisas. Isto é agora, pero em uma década a mais, que não tiver condição de demonstrar conforto térmico animal a campo, não estará mais no mercado, estará fora do mercado. Hoje é uma oportunidade, amanhã é uma obrigação. Muchas gracias, Wanderley, por la respuesta. Bueníssimo. Fico à disposição, Jean. Hoje, amanhã, quem tem meu e-mail e quiser, também fico à disposição. Fico muito agradecido pelo convite de vocês. É muito rico saber que mais ao sul estamos também trabalhando com isso. Isso é muito rico, muito bom. E se vão conversar com colegas de pecuária em Rio Grande do Sul, também tem esta dúvida. Eles acham que, porque estão no Rio Grande do Sul, também teriam que pensar como se estivessem em um país que tem neve. Vocês, no Uruguai, ainda não têm neve. Se preocupem com água, por favor. Perfeito. Bueno, agradecemos muchísimo a la presencia de Wanderley Porfirio por sus aportes. Seguramente es una discusión muy importante para nosotros de Uruguay. Como presentó Carolina hoy, Uruguay tiene de sistemas silvopastoriles explícitamente planeados, buscando la integración. Tenemos 40 productores solamente, entonces es un sector que está en desarrollo. Entonces todo ese conocimiento y los avances que en Brasil seguramente está mucho más desarrollado, de mucho más años de experiencia. Para nosotros que estamos en pleno desarrollo es muy importante tener ese aporte para construir y planear los sistemas desde su concepción de manera adecuada para evitar posibles problemas en el futuro. Entonces, Wanderley va a tener
tenemos otra charla el miércoles a las 3:30 sobre la parte de productividad e integración agricultura, ganadería, forestación. Y este link es siempre el mismo. Cuando querés participar mañana y durante toda la semana, puede estar conectado y participar de las discussões. Ok, Rodrigo, Carolina, muito obrigado. Obrigado a vocês todos, muito agradecido. Podemos fazer uma aposta aqui. Temos duas dúzias, 20, 30 pessoas. Você, Carolina, você, Rodrigo, todos, com raras exceções aqui, todos são ainda muito jovens. Então, 40 produtores, em uma década a ter 400. Tranquilo. Ojalá. Muchísimas gracias, Wanderley. La verdad que muy buenos todos los conceptos. Um abraço. Bueníssimo. Não sigo por acá porque tenho outras coisas, mas fico agradecido e sempre que posso vou dar uma espiada, uma olhada em o que vocês estão esta semana fazendo, ok? Perfecto, bienvenido. Fiquem bem e se cuidem. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Buenísimo, gente. No sé si quieren hacer un corte ahora o seguimos con la próxima charla. ¿Cómo prefieren? ¿Qué opinan? Podemos seguir igual. ¿Seguimos? Está, perfecto. Entonces seguimos con la próxima. La próxima es otro brasileño también que le va a presentar. También de Embrapa, es el compañero Elio Tonini, que tuvimos el placer de conocer en Baxé, en una visita que tuvimos conociendo lindos sistemas silvopastoriles que están desarrollando por allá. Y la verdad que fue una experiencia muy buena conocer lo que están haciendo, incluso una de las productoras que trabaja con el grupo de Elio acá, Vera, participó de nuestro seminario, el seminario en 2019, el año pasado, y compartió un poco de la experiencia. Después de eso nosotros fuimos hasta la Embrapa, hasta Baxé, y conocimos un poco de la experiencia y que Elio nos mostraba a todos los productores. Entonces para nosotros es un placer tener a Elio compartiendo sus conocimientos aquí con nosotros, hablando del tema de calidad de madera. Elio, te doy un espacio para que te presentes y vamos a mandarte ya la presentación en MP3, así que te doy espacio para que hables y después reproducimos la presentación. Ok, graças. Boa tarde a todos, né? Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite aí do Jean, da Valentina. Né? Felizmente, a gente não conseguiu retribuir a visita, que a pandemia nos atrapalhou, né? Nesse caminho. Mas eu sou engenheiro florestal, né? Atualmente estou trabalhando na Embrapa Pecuária Sul e tenho me dedicado a essas questões aí do manejo em sistema silvopastoril, né? Nos últimos anos. Acredito que essa palestra que a gente preparou aí, envolvendo a questão da qualidade da madeira, vai ser bem complementar ao que já foi discutido aqui, sabe? Eu estava analisando a palestra do Porfírio, né? A palestra anterior da Valentina, do professor, como é que é o nome? Professor, né? Agora me fugiu o nome. Eu acho que essa palestra vai contribuir, vai ser bem interessante, vai contribuir, vai ser complementar às palestras de vocês, né? O fato de eu trabalhar com manejo florestal, desde que iniciei a trabalhar na Embrapa, né, sempre ficou claro a lacuna, a distância que a gente tem entre o manejo florestal propriamente dito e as consequências em relação ao que se faz na silvicultura em relação à qualidade da madeira, né? E esse é um aspecto que, para sistemas silvopastoris, né, ou sistemas de integração, que entra o componente lavoura, é fundamental. E a gente vai ver que, em termos de resultados de pesquisa, é um tema praticamente marginal. A qualidade da madeira é um tema marginal no meio florestal, por incrível que pareça.
mais ainda no sistema silvopastorista. Mas a gente procurou, então, concentrar aí algumas informações, algumas perspectivas, né, para passar para vocês, e espero que pelo menos esteja entendível a palestra, né? E no final a gente volta e mais uma vez agradecer aí pela oportunidade, estamos à disposição. E uma hora dessa nós vamos fazer essa visita de volta aí, que eu fiquei muito interessado, né, em conhecer o trabalho de vocês, tá bom? Aí fica contigo aí. Tem umas pausinhas aí, né? Eu não sei se chegou a ver, isso eu na hora de fazer coloquei umas pausas aí, não sei se não vai atrapalhar, mas qualquer problema a gente está aqui. Tá, ok. Espera, porque a internet tem oscilado muito aqui, né? Agora a gente teve um grande temporal aqui, eu espero que não caia, tá bom? Perfeito. Na verdade, como é que funciona? Eu abro a apresentação e tenho que ir passando os slides ou ela passa automático? Se parar, Eu tu dá passo. um toquezinho. Pode Tá, acontecer, tá? tá perfeito. Então Então tá. fica atento aí, qualquer coisa você prende o áudio, assim me dá um toque, tá? Tá ok. Hola, disculpen, creo que el micrófono está apagado, no se escucha. Sí, no se escucha nada, ¿no? Justo le estábamos diciendo a Gian acá. Vamos a ver si lo reparamos a eso. No. ¿Me escuchan? Sí. Sí, a vos sí. Yo no sé cómo hacer porque en realidad yo tengo lo que él nos envió fue la presentación, incluso yo le sugerí que hiciera así, la presentación en PPT con grabación de audio. Y yo lo estoy reproduciendo acá en mi computadora, pero ustedes no escuchan el audio de la presentación. Y será que, no sé cómo hacemos, si ustedes saben alguna forma que yo pueda reproducir. Sí. La otra sería enviar la presentación para que ustedes miren. Voy a quitar los auriculares porque tenés que habilitar el sonido de la computadora para que se comparta. Probá a ver qué pasa. Segundo. Nos dice silenciarse. A ver.